porque o Brasil é o campeão mundial de ter um subsídio reverso. O pobre, o super hiper pobre está subsidiando nichos específicos como a geração distribuída. Essa renovação, um ato do ministro das Minas e Energia, tá? E obviamente depois de ouvido a sociedade, de consulta ao Congresso, em várias instâncias, foi uma decisão absolutamente acertada. Hoje a resiliência ela é um conceito mais pop, porque os eventos climáticos, aliás, o impacto adverso dos eventos climáticos extremos, que estão sendo muito fortes, tanto em ondas de calor como em ondas de chuva, frio e tudo mais, vem causando a necessidade e a discussão de como é que os sistemas rapidamente se recuperam. Se você não tiver um sistema robusto de digitalização, você não funciona. E não é só a medição, não é só a medição. A gente está falando da digitalização da rede, do serviço. Então, a incorporação da inteligência artificial é absolutamente necessária. No limite, você vai no carro elétrico, programar qual é a hora que você quer a bateria, quantos por cento, você vai dizer que hora que você pode carregar e, automaticamente, esse modelo, respondendo a sinais que ele vai receber do sistema, ele vai agir. Parece ficção científica, mas não é. Olá, muito bem-vindos ao Energia em Transição, videocast da ABRAD, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Eu sou Leila Sterenberg, jornalista, e a cada 2 semanas recebo convidados para falar de um assunto que mexe com a vida de todos nós. Informação estratégica de olho no futuro, e é justamente sobre futuro a conversa de hoje. Eu tenho o prazer de receber o Ricardo Botelho, que é CEO do grupo Energisa, e o Luiz Augusto Barroso, que comanda a consultoria PSR. 2 CEOs aqui comigo. Bem-vindos, rapazes. Prazer enorme, Leila. Prazeraço também estar aqui com o Ricardo e contigo. Igualmente. Ricardo, Energisa é uma pioneira na distribuição de energia elétrica, está no mercado há nada menos que 120 anos, né? Agora, olhando para os próximos 120 anos, já que a gente está aqui principalmente para falar de futuro, por que falar do futuro da energia é falar de uma palavrinha flexibilidade? Porque o Brasil deixou de ter um problema, vamos chamar assim, de expansão de energia para ter um problema, vamos ter uma situação hoje de desafiar, o desafio maior nosso é a coordenação da energia no tempo e no espaço. Isso o Luiz aqui vai poder também complementar bastante, mas as evidências estão por aí. Nós temos hoje uma situação onde, por conta dos subsídios elevados na geração distribuída, por exemplo, a geração centralizada renovável também, a gente tem hoje uma disfunção. Tem insuficiência de potência em algumas horas do dia, ou em alguns momentos. Ou seja, energia de menos. Energia de menos. Tem excesso de injeção em alguns horários, tá? E você tem uma situação que é absolutamente complicada, de que no final do dia você tem uma rampa, uma subida super elevada para poder atender os requisitos do sistema. Tudo isso é o que a gente chama da curva do pato. É um nome curioso, mas é porque é uma forma com que o sistema, é um desenho com que o sistema se comporta hoje. E a gente está tendo muitas situações, o próprio ONS hoje faz alertas bastante frequentes sobre quanto crítico está sendo isso, porque não tem reserva, não tem quantidade de recurso que ele possa acionar para essas situações que eu acabei de descrever para você, né? Então, em dias de muito sol, em dias de carga baixa, a gente tem, ou num feriado, ou no final de semana, até mesmo na época dos Jogos da Copa, a gente vê o ONS tendo que fazer uma ginástica muito grande para operar o sistema, com bastante risco. E na distribuição, a gente também tem problemas de fluxos reversos. O que é fluxo reverso? O sistema foi concebido originalmente para poder pegar uma fonte de energia, né, e chegar à tua casa, né? Unidirecional. Hoje, esses fluxos são de todas as direções, porque a casa, a residência, o negócio, consegue gerar energia. Consequentemente, esses fluxos, eles são complexos de serem gerenciados pelas distribuidoras, e as distribuidoras gastam muito dinheiro para poder corrigir esses fenômenos todos. Isso provoca variações de tensão, sobrecarga no sistema. Então, o problema deixou de ser
produzir mais para produzir, consumir, armazenar, deslocar energia para a hora certa ou colocar essa energia no lugar certo. Ou seja, ficou mais complicadinho. Muito mais complicado. Aí, eu até emendo uma pergunta para o Barroso, que é o seguinte, né? A nossa matriz elétrica já é majoritariamente limpa, diferentemente de muitos países aí pelo mundo. Em que medida os desafios hoje e daqui para frente, olhando justamente para o futuro, estão muito menos em aumentar a geração de renováveis e mais na operação, já que o Ricardo falou de ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, operação de sistemas mais complexos, descentralizados e dinâmicos, né? Porque, afinal de contas, a coisa é dinâmica. O que vem ocorrendo no mundo inteiro é um movimento que, praticamente, de uma forma simplificada, mas todos os países estão caminhando para uma matriz energética que vai ter muito armazenamento, muita renovável, um pouco de geração termoelétrica para atender a sua demanda. As renováveis, a gente, como foram conversado em outros episódios aqui desse videocast, as renováveis produzem quando há sol, quando há vento, ou seja, há uma variabilidade, né? Até o nome intermitência eu acho ruim, porque existe uma variabilidade. O armazenamento, ele seja por bateria, seja por uma hidroelétrica que faz um armazenamento de água, uma bateria de água, serve para tentar atenuar essas variabilidades junto com a geração termoelétrica. A geração termoelétrica entra para complementar esse quebra-cabeças para atender a nossa demanda, porque nesse exato momento, que você aqui que nos assiste, você não quer saber de onde vem a sua energia, você quer que tenha energia elétrica na sua casa, e quem tem que garantir que essa energia lhe será entregue com confiabilidade é o Operador Nacional do Sistema. Das 3 palavrinhas que você trouxe, a que mais hoje preocupa o mundo, e portanto o Brasil também, é a descentralização da produção. Os operadores do sistema no mundo, inclusive no Brasil, eles vêm de uma filosofia de operar o sistema. O que é operar o sistema? É decidir que recursos ele vai acionar, né, que é a palavra que melhor traduz o que é o despacho, né, que ele vai acionar para atender o consumo ao menor custo possível. E essa descentralização, por exemplo, o painel solar que tem no alto do meu prédio, ele entra nessa história, né? O que entra, o painel solar que está no alto do seu prédio, é uma bateria que será instalada num supermercado, numa residência, num shopping center. É esse processo que hoje as economias estão passando de empoderar o consumidor a produzir sua própria energia e fazer com que essa produção interaja com o sistema físico que foi construído com usinas de grande porte, que já é complexo por si só. Então, a complexidade ela é bastante gerenciável, os operadores, o ONS no Brasil gerencia já há muito tempo, um sistema muito complexo, que é o sistema hidrelétrico brasileiro, que tem características singulares mundialmente falando, é um sistema dinâmico, mas a descentralização, para me ater aqui nas 3 palavrinhas que você colocou, Leila bem colocou, ela que vai trazer um grande complicômetro para essa equação que o operador resolve diariamente, aliás, a cada segundo, a cada milissegundo, para garantir que tenhamos todos luz nas nossas residências. Olha, Leila, eu queria dizer o seguinte, isso é no nível do operador nacional do sistema, mas muitos desses fatores estão ocorrendo lá na distribuição. E ali, o operador nacional do sistema não tem atuação. Então, você tem uma diferença muito grande. O operador nacional do sistema opera grandes blocos de geração e de transmissão, aquilo que está interconectado. Tudo isso que a gente acabou de falar aqui está ocorrendo na distribuidora. Portanto, quando a gente fala de flexibilidade, a gente fala de novos papéis que têm que ser assumidos pela distribuidora. E nesse sentido, quer dizer, você poder ser um operador de sistema de distribuição é um outro papel a qual as distribuidoras cada vez mais vão ter que atuar. Entendeu? E nesse sentido, a gente tem que pensar a flexibilidade como uma alternativa, tá, para o planejador do sistema, seja, aí nesse caso, nacional, que o Luiz trouxe, mas também da distribuidora, de um menu de recursos flexíveis. E que menu é esse? Se você consegue, por exemplo, colocar uma bateria, como o Luiz colocou, para armazenar quando tem excesso de energia, utilizar essa bateria naquele momento que está faltando,
se você tem uma situação onde você convida e dando sinais para o consumidor, para ele ajustar a sua demanda através de sinais de preço, ele também passa a ser um ator, que o Luiz falou, que esse empoderamento aí, ele passa a ter um papel também dentro de equilibrar esse sistema complexo. Só que isso, antes, ninguém tinha que se preocupar com isso, mas por força da descentralização, da descarbonização, desse processo incrível, né, de evolução tecnológica que a gente está tendo, nós temos que mudar a forma de operar. Antes da gente se aprofundar nisso, eu queria fazer uma perguntinha para vocês, é meu vício de jornalista, né? Como é que vocês veem, como é que você vê, Barroso, duas medidas provisórias do setor elétrico que foram aprovadas em 2025, a 1300 e a 1304, e vou te pedir também para explicar, né, do que tratam essas MPs. Olha, essa pergunta ela é muito boa, né? Bom, essas foram foram parte de um processo de uma mini reforma do setor elétrico que o Executivo encaminhou no ano passado através de duas medidas. No fundo, o que essas medidas fizeram foi tentar criar para o país um caminho que segue em três grandes avenidas: um caminho de maior justiça tarifária, um caminho de permitir a portabilidade do consumidor da sua conta de luz e um caminho de organização de quem paga alguns encargos, quem não paga, que tecnologias podem participar, que tecnologias não podem participar. E essas medidas provisórias, elas apareceram com uma lógica, até com uma lógica de autossuficiência de recursos para bancar os incentivos que elas mesmas propunham. Por exemplo, a medida provisória 1300 cria um programa chamado, acho que era Luz do Povo, que é uma renda mínima energética, e o governo passa a dizer que, olha, consumidores que estejam cadastrados no cadastro único, que tenham renda de até 2 salários mínimos e que consumam tanto menos volume de energia, 80 kWh, mês, passam a não pagar mais a conta de luz. Naturalmente, se não paga a conta de luz, alguém tem que pagar. Essas medidas provisórias, elas, a 1.300, havia uma previsão de quem cobriria esse buraco. Ao longo do caminho, através de emendas, vetos e tudo mais, até essa provisão de pagamento de recursos caiu. Então nós tivemos um processo que, na minha opinião, foi muito bem iniciado, ao longo do caminho sofreu uma série de alterações, e isso culminou, no que eu vou falar agora, em duas leis. Uma lei que era 15, eu esqueci já o nome, e a outra que é 15269, acho que é 15225 e 15269. Basicamente, em conjunto, o que essas duas leis fazem é, primeiro, criar um processo de justiça energética tarifária, criando essa renda mínima energética. Essa renda mínima energética, ela isenta consumidores de baixíssima renda a não pagar a conta de luz até uma franquia e não pagar encargos até uma outra franquia de consumo maior. Quem paga os custos desse benefício são todos os consumidores, mas eu até brinco que se tem um subsídio que eu topo pagar, é o subsídio que ajuda o super hiper pobre, porque o Brasil é o campeão mundial de ter o subsídio reverso. O super hiper pobre está subsidiando nichos específicos como a geração distribuída. Na avenida abertura de mercado, né, que é o jargão técnico, o que essa lei que saiu desse processo permite é que a partir de 2028 nós, consumidores residenciais, tenhamos o mesmo direito que consumidores industriais e comerciais já têm hoje, que é de efetuar a portabilidade da nossa conta de luz, como nós já fazemos na telefonia celular. Isso é um movimento bom, é um movimento que vai trazer para dentro da vida do cidadão uma cultura da energia, um maior interesse por gestão energética e, naturalmente, vai transformar, já vem transformando, a relação entre o cidadão e o mundo da energia, e ela traz, nessa lei, todo o arcabouço regulatório que prepara a nossa estrutura para esse sistema. Ela também traz um processo de alocação de custos e benefícios, ela divide alguns encargos que só eram pagos por uma parte do mercado pelo mercado inteiro, ela permite, por exemplo, a integração do armazenamento como uma figura formal na regulamentação, ela cria um teto
para a conta de desenvolvimento energético, que é a conta que concentra todos os subsídios que o Brasil paga. Então, essa lei ela não trabalhou na redução dos subsídios existentes, ela fez propostas para isso, corretas, mas essas propostas não foram aprovadas na lei final pelo processo de tramitação e dificuldade de conciliação de interesses. E a gente está falando de 50 bi, né? Nós estamos falando de 50 bi e esse processo da lei, dessa medida provisória, tentar cortar na carne o subsídio existente, ela comprovou, que na minha opinião é uma dificuldade que o Brasil tem, que é a redução dos subsídios atuais. Nós hoje conseguimos nessa lei evitar a criação de novos subsídios, travar um teto de subsídios. É muito? Não, é pouco, mas ajuda. Porque o drama que o Brasil tem hoje nos subsídios é que para a gente cortar subsídios já existentes, vigentes, há muito tempo, é que nem a gente tentar botar pasta de dente dentro do tubo quando a gente aperta o tubo. É muito difícil. Tá? Então ela teve essa avenida que ela criou um teto para a CDE, ela criou a figura do armazenamento, criou um critério de suprimento de flexibilidade, uma coisa mais técnica. Também tem coisas que são feias. Ela obriga a contratação de uma quantidade mínima de energia de pequenas centrais hidrelétricas, cria a possibilidade de contratação mínima de usinas a biomassa, obedecer ao planejamento, mais PCH. Essa parte de tentar, através de leis, medidas provisórias, interferir no planejamento energético, ela não é boa. Tá? Mas eu acho que o saldão geral foi muito mais positivo do que negativo. O que isso vai significar para nós aqui, consumidores e sociedade de uma forma geral? Bom, primeiro, o direito de entender melhor o setor elétrico e ter a portabilidade da conta de luz. Então, espera-se que com a concorrência a gente consiga ter um serviço melhor e outros produtos associados. Uma maior disciplina em crescimento de encargos, acho que tem um benefício para isso. Possibilidade de integração de novas tecnologias e, principalmente, e aqui eu termino, eu peço desculpa pela longa resposta, mas esse assunto é realmente complexo. Essa lei que saiu, ela altera, Leila, 21 outras leis do país. Então, é complexo. Mas ela tem um ponto que é fundamental. Ela permite que a Agência Nacional de Energia Elétrica agora diga a uma energia renovável que se conecte ao sistema se ela precisa conectar a renovável dela pareada com armazenamento ou não. Isso é bom, porque isso aumenta a firmeza no sistema, melhora os requisitos de flexibilidade e passa a fazer com que quem traz a necessidade de flexibilidade pague por ela. Isso é bom para as distribuidoras? Eu acredito que sim, e eu agradeço aqui o Luizinho, porque ele fez uma aula, aula para a gente relativamente a esses dois textos legais que há muito tempo o setor esperava e que vai influenciar muito o nosso futuro. E a exposição do Luiz foi brilhante. Ele colocou praticamente todos os textos que a gente vai ter que enfrentar em regulação. Muitas dessas coisas saem na lei, depois tem que virar regulamento. Isso é um processo ainda mais complexo ainda. Mas eu queria voltar um pouco atrás para dizer um pouquinho também da decisão que antecedeu essa lei, que foi a renovação dos contratos de concessão. Tá? Essa renovação, um ato do ministro das Minas e Energia, tá? E, obviamente, depois de ouvido a sociedade, de consulta ao Congresso, em várias instâncias, foi uma decisão absolutamente acertada. Porque, a partir desse momento, se colocou que, sim, vai se renovar por mais 30 anos as concessões, mas vamos ampliar também as exigências, vamos ampliar as obrigações e vamos fazer com que as distribuidoras foquem no futuro, foquem seus investimentos na modernização, na resiliência. E aí vem um ponto que eu queria trazer, de que, para isso acontecer, nós precisamos, de fato, regulamentar não só o que o Luiz trouxe nesse arcabouço, mas também no próprio contrato de concessão e no decreto que autorizou a renovação. E um ponto que me preocupa bastante é que esses investimentos, tá, eles precisam ser reconhecidos através de uma regulamentação que atraia o investidor. São chamados investimentos intraciclos, é isso? Isso está dentro dessa história. O investimento intraciclo é a maneira de você reconhecer esse investimento à medida que você o faz ao longo do tempo, tá? Porque
A particularidade da distribuição é que você faz os seus investimentos durante 5 anos, ao final do 5º ano você começa a reconhecer tudo que você fez até aquele momento. Aquele foi o ciclo. Esse é o ciclo, tá? 5 anos. Ocorre que resiliência, modernização, esses investimentos não agregam o mercado. Eles não agregam um volume adicional de megawatt-hora vendido. Ele não traz um benefício imediato. Ele traz investimentos, traz outros tipos de benefícios no longo prazo. Portanto, a gente precisa reconhecer esse investimento no meio do ciclo, que hoje existe um comando dentro do decreto, existe uma previsão regular dentro do contrato, mas que nós estamos em diálogo com a agência. Mais ou menos assim, é o custo de trocar o pneu com o carro andando. Exatamente, porque você está com a obrigação, está com a exigência, mas não tem os meios para fazer isso. Então é mesmo que você vai trocar, mas está faltando, sei lá, um macaco. Está faltando alguma coisa. Ou o meu step... E alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar essa conta. E aí eu queria só dizer para vocês assim, que o setor de distribuição é uma prova viva de que uma regulação de incentivo funciona muito bem. Se você pegar os últimos 15 anos, tá, a tarifa de distribuição não é a tarifa global. Aí lá temos o componente da energia, da geração, da transmissão, os encargos e a parcela da distribuidora. A parcela da distribuidora é a menor. E ela cresce, essa parcela, é que remunera esse investimento. É a parcela que remunera e faz a gente operar. Permite a gente operar com qualidade. A gente cresce essa parcela menos do que o IGPM, menos que a inflação, em 15 anos. Tudo que a gente tem de eficiência, por isso que eu falei da regulação de incentivos, toda essa regulação fez com que a gente devolvesse para o consumidor toda a nossa produtividade. Então, é bem acertado. Ocorre que com o novo contrato, a gente tem mais exigências, mais investimentos para modernizar, para criar resiliência, e com o mercado caindo, que a GD tirou o mercado também da distribuidora. Portanto, a gente está discutindo com a ANEEL nesse momento como que a gente corrige isso. E aí existe esse reconhecimento intraciclo que é feito através de uma fórmula matemática complexa. Só o Luizinho, que tem matemática, consegue entender, ele pode explicar para você melhor do que eu. Mas tem solução? É o fator X, ainda tem um nome bacana, né? Que é o fator X. O tal do fator X permite esse compartilhamento ser feito de uma maneira mais adequada, reconhecendo esse investimento, os custos feitos ao longo do tempo. Se isso ocorrer de uma forma justa e adequada, a gente tem, então, a possibilidade de fazer esses investimentos. Porque hoje isso não é reconhecido. Isso é para nós um ônus, não traz nenhum bônus. E já que a modernização, o futuro depende disso, corrigir isso é fundamental. Ainda mais com a tecnologia mudando. Exatamente, ela muda. A gente vai tem solução? Não, com certeza tem, né? A gente só precisa trabalhar, né? Claro. Fazer ginástica. Tem que combinar com os russos, como diria. Com os russos, principalmente com o regulador. Mas eu acho que da excelente explanação que o Ricardo fez, eu queria destacar pequenas mensagens que são importantes. Primeiro, a regulamentação da distribuição, a regulação da distribuição, ela foi desenvolvida na década de 90, no arcabouço, que tinha como hipótese subjacente o crescimento do consumo que aquela distribuidora atende e, naturalmente, investimentos que depreciam e que têm uma vida útil um pouco mais longa. Essas hipóteses hoje elas mudaram, que é a essência do argumento do Ricardo. Hoje, não necessariamente o mercado cresce. O mercado em muitas concessionárias decresce porque as concessionárias elas perdem clientes para, seja o Mercado Livre, seja a geração distribuída. E o investimento que ela tem que fazer agora vem em 2 sabores. Um sabor é um investimento que ela faz para melhorar a infraestrutura de atendimento aos clientes dela, como, por exemplo, a resiliência. E o segundo investimento é, por exemplo, uma bateria, são investimentos que depreciam e têm uma vida útil menor do que os investimentos de antes. Então, essas mudanças de premissas que norteavam a regulação lá da década de 90 é que vem motivando o mundo, mais uma vez não é só o Brasil, a olhar novos modelos para regular a atividade da distribuição, dando os incentivos que aquele modelo da década de 90 foi tão exitoso
em provar que é possível dar com benefícios transferidos ao consumidor, mas permitindo que a distribuidora siga inovando a caminho do seu futuro, sobre o qual a gente conversa daqui a pouquinho. Bom, fica claro aí que o crescimento da geração distribuída muda o fluxo, né, aí, tradicional da energia. Isso representa um desafio para as distribuidoras, tem a questão regulatória que tem que avançar, e eu me pergunto, justamente que eu mencionei a tecnologia, como é que ela entra nessa história, né, para facilitar a vida de vocês, viabilizar a vida de vocês diante desses novos desafios? Tecnologia e inovação é algo que o setor vem fazendo e vai precisar fazer mais, tá? E a gente vai ter que atuar basicamente em algumas questões. Assim, eu entendo que colocar a tecnologia a serviço, por exemplo, de novos serviços de flexibilidade, que a gente pode comentar mais, sinalizar preço de uma forma mais efetiva e também de permitir com que a gente possa, por meio dessa digitalização, prover outros serviços, gerenciar melhor a própria rede. Por exemplo? Bom, vamos dar um exemplo. Se a gente for olhar pela ótica de flexibilidade, a gente tem que pensar aquilo que a gente vem discutindo aqui sobre gerenciar esses excessos e faltas de uma maneira mais eficiente dentro da distribuição. Portanto, a gente tem que incorporar no nosso planejamento, tá, uma opcionalidade, tá, para, em vez de fazer aquele investimento na rede, eu colocar uma bateria. Olha. Isso pode adiar um investimento. Eu posso, às vezes é porque essa violação que a gente tem de muito excesso é por poucas horas, ou poucos dias usando, com que nem uma onda de calor, etc. Então a bateria, ela ajuda nesse ponto. A outra forma é chamar o consumidor a participar. Eu falei desse empoderamento dele. A gente pode dar sinais de preço, e eu vou dar um exemplo assim que a gente estaria quebrando um paradigma, que é o paradigma que você tem que atender a carga a todo hora e qualquer momento. Claro, todo mundo quer isso. Mas se eu chegasse para você e falasse assim, olha, você é uma indústria, um comércio, nós estamos tendo nesse momento um congestionamento, tá? A nossa rede está congestionada. Nós temos um problema de uma onda de calor que está provocando uma instabilidade. Eu firmo com você um compromisso, a priori, que eu te dou um desconto na sua energia da sua conta de energia ao longo do ano, para eu chegar com 24 horas ou 48 horas e falar, olha, durante as horas tais, você vai desligar o seu consumo. Olha. Você é uma indústria, você é um comércio. Você se programa, você já ganhou o benefício. Capricha aí no turno da noite. Faz a prévia. Dá porque folga pra galera de manhã. Eu vou te dar um aviso prévio, 24 horas, 48 horas, eu vou, por conta desse congestionamento, eu vou apertar um botãozinho aqui e vou te desligar. O cara está sabendo, é parte do jogo. Isso chama-se resposta à demanda, tá? Isso pode ser feito com grandes industriais, empresas que podem programar isso, podem até colocar na sua equação o que é parar 4 horas, 3 horas, vis-à-vis o desconto que ele vai ter, mas também milhares de consumidores no futuro, residenciais, que têm veículo elétrico, que têm algum outro dispositivo na sua casa, dizer, olha, eu vou colaborar com esse processo. Ao invés de carregar o seu carro de 6 às 10 da noite, você carrega de durante 2 o sol. da manhã. Não, durante o sol. Ou isso, tá. Do sol. Vamos carregar, Ao invés de você porque vai ter excesso. Claro, essa rampa aqui não vamos trabalhar. Evidente, vai ter alguma recompensa também para isso, tá? Então, assim, essas são as coisas que a gente consegue com tecnologia. Você vai ter que ter sensoriamento, você tem que ter uma medição, você tem que ter sinais de preço. Tudo isso faz parte desse menu que eu falei de opções que um planejador da distribuidora vai poder acionar, que são fora do quê? Constrói mais uma linha, reforça aquela subestação, fica mais apertado, entendeu? São soluções velhas, né? Soluções velhas, exatamente. Hoje,
qualquer solução que nós consigamos, como sistema, adiar um investimento físico em ativos para resolver um problema de poucas horas, ela tem valor. E esses valores, eles hoje não são destravados porque, na maioria das vezes, o consumidor não tem o incentivo para fazê-lo, né? Hoje, um dos drivers de demanda que mais temos no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, é ar-condicionado. Mas se nós recebêssemos a informação que, olha, operar seu ar-condicionado em 21 graus, ao invés de 16 graus sibéricos, isso te dá um valor tal. O consumidor pode topar fazer isso. E esse valor ele pode ser muito importante para o consumo, para o sistema, na linha de que se todo mundo tem esse sinal e todo mundo reage, e eu acredito que o consumidor pode reagir, ele só não reage porque ele não tem essa informação, isso adia alguns investimentos ou mesmo evita. Isso tem ganho para o sistema como um todo. É muito interessante. É curioso pensar que a revolução tecnológica pela qual a gente está passando, que traz a inteligência artificial, os super data centers, a demanda crescente por energia, o que leva a gente a falar em necessidade de adição energética, né? Esse desenvolvimento também traz soluções, né? Com a digitalização, o próprio uso da IA por vocês, por exemplo. E sim, eu entendo que esses componentes que você trouxe, principalmente a IA, a digitalização, vão ser essenciais para lidar com essas milhares de interações que a gente vai ter que fazer, milhões, até não milhares, não, milhões de interações que a gente vai fazer com várias pessoas interagindo, sensores, geradores solares, etc., baterias. Então, se você não tiver um sistema robusto de digitalização, você não funciona. E não é só a medição, A gente está falando da digitalização da rede, do serviço. Então, a incorporação da inteligência artificial é absolutamente necessária, porque através dela eu posso fazer milhões de coisas. A primeira coisa, eu posso prever. Inteligência artificial é excelente para ser um modelo preditor. Ele pode prever a carga, porque ele vai olhar o padrão do consumo de não sei quantos dias do mesmo equivalência, ele pode fazer a projeção da sua carga líquida, que é a diferença entre o que está sendo gerado e o que está sendo consumido. Ele faz essa projeção bem precisa de um dia adiante, ele pode ler a meteorologia, fazer esses cálculos todos. Ele pode, por exemplo, identificar melhor onde estão as restrições, para a gente poder colocar ali uma bateria, fazer algum tipo de reforço. A inteligência artificial também pode ajudar a destravar esse valor da flexibilidade, na minha opinião. E adicionalmente, Ricardo, na linha do adição energética, adição de ideias, você colocou bem a inteligência artificial como predição, mas ela pode atuar como decisão na automação dessas decisões dentro da casa do consumidor. Eu acho que é muito pouco plausível a gente assumir que nós estaremos aqui, Leila, né, Ricardo e eu, pagando a luz, levanta, assim, bota o carro elétrico, bota para cá. Isso não existe. Mas com um modelo que você automatize isso, no limite você vai no carro elétrico, programar qual é a hora que você quer a bateria, quantos %, você vai dizer que hora que você pode carregar e automaticamente esse modelo, respondendo a sinais que ele vai receber do sistema, ele vai agir. Parece ficção científica, mas não é. Olha, você falou de... Vou te dar um exemplo, tá? Desculpa, porque eu fiquei aqui ansioso para falar sobre isso, porque a gente está criando um lab dentro da Energisa, chama-se Energisa Flex Lab. Esse é um grande laboratório para a gente testar essas ideias em tamanho real, não é em micro, não. É um lab em grande escala. A gente usa a própria rede para testar. E a gente tem feito vários experimentos para trazer muito dessas novidades lá dentro. Nós estamos falando como falamos de inteligência artificial, mas é de novas modelagens, é de equipamentos que vão atuar no campo, né? Então, assim, existe muita coisa para hoje já sendo testada. Esse é um ambiente também que a gente chama de sandbox, que é uma palavrinha engraçada, né? Uma caixinha de areia. Exato, que nem criança brinca ali no playground, né? Então essa é a nossa caixinha de areia para a gente testar. A gente fez uma chamada pública de ideias, 300 ideias apareceram, 211 de contribuintes únicos, quer dizer, 211 entidades que submeteram de 13 países, submeteram
sugestões, ideias de como a gente poderia. A gente ofertou para eles esse lab e o nosso ambiente para que eles possam testar suas tecnologias, as suas metodologias. E foi muito interessante isso, porque a gente abriu o leque do que está acontecendo no mundo hoje em termos de flexibilidade. A gente está no processo de finalizar, eu não posso ainda anunciar, mas a gente vai ter aí em breve os participantes desse vamos chamar desse desafio, a gente chamou de um desafio, um challenge, né? E a gente vai poder, em breve, começar a testar essas tecnologias. A intenção é também apresentar todo esse conjunto de aprendizados, disponibilizar para a ANEEL, para a sociedade, para ver o que disso pode virar, de fato, uma vantagem para o consumidor, uma vantagem no serviço. Muito interessante. Você falou de ar-condicionado e veio à cabeça mudança climática, que é um outro super desafio, além dessa mudança tecnológica toda pela qual a gente está falando. Quando a gente fala em mudança climática, é comum vir uma palavrinha junto que é resiliência, né? Então, em que se traduz essa resiliência da infraestrutura no setor elétrico? Por que ela é tão importante? Essa pergunta é uma delícia, porque hoje a gente fala em resiliência, confiabilidade, antifragilidade, robustez, de uma forma muito misturada, né? E são conceitos diferentes. Muito rapidamente, a confiabilidade, que é o critério que baseia o planejamento das redes, é um critério que define qual é a probabilidade do consumidor aceitar uma falha no suprimento daquele recurso. A resiliência é qual é a velocidade com a qual o sistema fica de pé depois que caiu. Quem é resiliente é que você bateu, caiu, mas está lá brigando. Aí você tem depois a robustez, que é a faixa, o range de condições sobre os quais aquele sistema fica em pé. Que nem aquela varinha que você vai puxando, tem uma hora que ela quebra, mas se ela é resiliente, você tem um range maior. E até a antifragilidade, que é um conceito mais novo, que é como se você medisse a quantidade de, por exemplo, calos que você desenvolve na mão quando você faz musculação ou músculos, que é você passar tantas vezes por eventos de resiliência que você fica mais forte, mais antifrágil. Hoje a resiliência ela é um conceito mais pop, porque os eventos climáticos, aliás, o impacto adverso dos eventos climáticos extremos, que estão sendo muito fortes, tanto em ondas de calor, como em ondas de chuva, frio e tudo mais, vem causando a necessidade e a discussão de como é que os sistemas rapidamente se recuperam. O Brasil tem sofrido bastante, mas não é o único. Muitos países também têm tido eventos similares, e o Brasil não sofre de eventos que muitos países sofrem, como, por exemplo, os países do hemisfério norte, que sofrem extremas ondas de frio, que levam ao congelamento de redes, e extremas ondas de calor, que levam ao derretimento das redes no limite, fora os vendavais. Hoje, isso é uma discussão global que o Brasil vem se posicionando, com o agravante que no Brasil, a maior parte da nossa rede de distribuição, ela ainda é aérea, ela não é subterrânea, que cria um agravante adicional pela interação com a vegetação. Hoje o Brasil, eu acho que vem fazendo um bom trabalho na linha de trocar o pneu do carro andando, porque os eventos estão acontecendo na medida que a regulamentação ela é desenhada e de uma forma muito simplificada, porque isso é um assunto muito denso. Por um lado, a regulamentação vem trabalhando para entender o que é um evento que a distribuidora poderia ter agido, do que é aquele evento que realmente não dava para você ter nenhuma ação sobre, e também numa agenda muito grande de criar mais cooperação entre as concessionárias, com as prefeituras para as podas de árvores e tal, fora um debate que acontece no Brasil com muita frequência sobre a possibilidade de enterrar, né, os cabos, as linhas, né, a rede de distribuição, que não faz sentido na maioria do país, somente em alguns casos muito específicos pelo seu custo ser bastante mais alto. Mas essa pauta da resiliência é uma pauta que afeta redes de uma forma geral e também afeta a geração, na medida que também vamos ter ondas de interrupção subsequentes de ventos, teremos secas muito mais severas, períodos úmidos muito mais úmidos. Então, esse novo normal climático está mudando a forma como a confiabilidade, a resiliência, a robustez e daqui a pouco a antifragilidade terão que ser pensados em todo o sistema elétrico nacional e de outros países também. E qual é o impacto das mudanças climáticas na lógica de operação de distribuição da Energisa? Vou trazer mais duas palavrinhas aí para ajudar. Primeiro é mitigação.
e a segunda é a adaptação. Na verdade, todos os sistemas, toda essa discussão climática, ela passa por essas duas palavras. No lado da mitigação, o Luiz já trouxe bastante contribuição por isso, mas eu queria destacar algumas outras. Tá? A primeira delas é você se antecipar ao evento. Então, sistemas que a gente consegue, como já coloquei, inteligência artificial, climática, meteorologia, isso nos ganha tempo preciosíssimo antes de vir uma tempestade. No caso de uma tempestade, no caso de um evento severo. Então, investir nessa mitigação. A outra são os planos de contingência. Você precisa ter uma equipe muito bem articulada. O Luiz trouxe essa questão da colaboração que vem junto com os planos de contingência. Nós temos que nos preparar antecipadamente, mas quando vier, todo mundo tem que saber, está todo mundo, aquele ensaio geral, onde a empresa inteira, tá? E a gente faz isso na Energisa, que a gente faz drills anuais, geralmente assim, no final ali no início da primavera, mais para o final da primavera, a gente faz isso na forma de que até eu não sei o dia. Acontece lá um dia, nós temos uma caterva, uma simulação em grande estilo, cada empresa faz a sua, tá? E esse tipo de preparação, né, você começa então a dizer, bom, eu tenho os recursos para atuar quando acontecer esse episódio, isso é super fundamental, eu tenho toda a forma de informação que a gente tem também, sistemas climáticos, radares que a gente está utilizando, e o plano de contingência permite também, se a gente precisar, acionar outra distribuidora. A gente aciona no próprio grupo, se tiver numa outra região que não é a mesma região conurbada, porque se for tudo junto, todas elas vão estar no meio da contingência, a gente puxa gente de outros lugares, como também de outras concessionárias que também não fazem parte do grupo. Então a gente já conseguiu montar, ainda numa fase inicial, esse nível de colaboração. E a questão da adaptação diz respeito a como que a gente faz o projeto e adaptação das nossas redes, tá? Redes que resistiam antes a 60 quilômetros têm que resistir 100 quilômetros, tá? Materiais que você utiliza têm que ser adaptados. Lugares que antes não tinham alagamento passam a ter alagamento. Então você tem que fazer um mapeamento topográfico para saber se aquela subestação, por exemplo, ela vai ficar inundada em algum evento, talvez extremo. Antes não era problema. E isso exige, inclusive, investimentos adicionais, que também não são representados tanto na tarifa de, exemplo, vamos elevar a subestação. Não posso tirá-la daqui porque não tem nem lugar, mas vamos elevar os equipamentos. Porque mesmo que entre a água até um certo ponto, você protege os ativos. Então, assim, são duas outras coisas super relevantes que as empresas hoje estão enfrentando. Além também de uma maior automação na rede, para manobrar a rede nessa eventualidade de uma área ser atingida e você poder manobrar para outra área. E que papel tem a distribuição, Barroso, como plataforma de transição energética, considerando que uma economia eletrificada é uma economia mais sustentável, né? Então, qual é o papel das distribuidoras nessa eletrificação? Olha, o mundo, e o Brasil não é uma exceção, eu tenho combatido um pouco a palavrinha transição energética, porque a transição energética ela passa muito uma ideia de a gente estar saindo de um ponto A indo para um ponto B. E, no fundo, nós estamos sofrendo, não é uma transição, mas é uma transformação energética, porque através da tecnologia, informação, conhecimento, tem um aspecto geracional que o Brasil tem, uma população muito jovem, que tem interesse em interagir em redes sociais, em smartphones, nós estamos mudando completamente a relação do consumidor com a energia. A energia que é um produto que não tem cheiro, que não tem cor, que ninguém vê, e que a gente só sabe que existe quando falta, ela está entrando cada vez mais na vida do cidadão, da pessoa física, né? E a distribuidora, ela é o elo, ela é o grande elo para permitir que consumidores possam, daqui a pouco, fazer transações comerciais energéticas entre si, entre eles e o sistema de mais alta tensão, lá em cima, né, da rede de transmissão, que possam consumidores interagir entre seus veículos elétricos, suas baterias, seus painéis solares e outras coisas que eles podem ter, por exemplo, bombas de calor para aquecer piscinas, aquecimento quando for necessário, e tudo aquilo se transformar em um recurso de flexibilidade para ajudar o sistema.
Então, a distribuidora, ela no fundo vai se transformar, aliás, já é uma plataforma de monetização e geração de valor dessa mudança de comportamento dos consumidores para ajudar a melhorar a confiabilidade, a resiliência e a robustez do sistema, e por que não a antifragilidade, baseada em sinais econômicos. Existe, às vezes, uma percepção, né, de que, olha, com a geração solar mais a bateria, todos os consumidores poderão se independentizar da distribuidora. Muito bem, você vai lá, você corta o cabo, vai para a praia, fica isolado. Essa hipótese, ela naturalmente não é verdadeira por duas razões. Primeiro, quem tem solar, quem tem bateria, naturalmente produz mais do que consome, e se não houver o elo com a distribuidora, como nós não temos energia Wi-Fi, né, esse produto não tem valor. E hoje esse consumidor não consegue ver o valor que esse produto tem, que pode ser no final do mês um jantar, uma Coca-Cola, um suco, um vinho, uma viagem, quem sabe algo até mais interessante. E a segunda questão é que a distribuição, ela é o elo da geração da confiabilidade do atendimento ao consumidor final. Ela é hoje todo o conjunto de toda a infraestrutura física que traduz essa complexidade. A primeira pergunta que acho que você me fez, que a gente tem no sistema físico mais completo do mundo, que é o sistema de energia elétrica, para garantir que nós tenhamos luz, enfim, nas nossas residências como consumidor individual. Então eu acredito cegamente que a distribuidora ela vai se transformar completamente, além do modelo que já temos hoje, para ser uma plataforma de geração de valor para o consumidor e, através do consumidor, para o sistema, utilizando para isso a sua infraestrutura física, que foi construída ao longo de muito tempo e que é uma profunda geradora de valor para toda a sociedade moderna, dado que a eletricidade é um bem absolutamente essencial para tudo que a gente faz, ou quase tudo que a gente faz na nossa vida. Caramba! Leila, Pessoal, eu queria completar um ponto aqui, porque eu acho que é traduzir numa síntese assim. A distribuidora é o ponto em que a transformação energética chega ao consumidor. É esse conduíte que ele comentou. Mas mais do que isso, nós temos que pensar na distribuidora como uma orquestradora desses recursos que estão distribuídos. Ela precisa ter esse papel. O mercado pode oferecer soluções, mas a distribuidora ela tem a responsabilidade pela segurança, pela qualidade e a coordenação da rede. Ela é a responsável por isso legalmente e de fato. Então, ela pode ser essa orquestradora, mas ela tem essa missão. Ela tem que entender que ela é a responsável por prover isso. O mercado pode trazer até várias soluções que a própria distribuidora também pode ofertar. Não tem que fazer discriminação entre um e outro, mas ela tem que entender que, para poder manter a rede funcionando, toda essa maravilha que a gente está aqui, a luz, ar-condicionado e tudo mais, precisa de que a distribuidora cumpra com esse papel de orquestração, ao mesmo tempo garantindo segurança, qualidade e confiabilidade para o cliente. Uma última pergunta e um desafio para vocês, que é responder em 1 minutinho cada um. Como preparar o sistema elétrico brasileiro para as próximas décadas, Ricardo? Em 1 minuto. Acho que vai ser difícil achar 1 minuto, mas olha, primeiro eu diria aperfeiçoar os sinais de preço, a gente já comentou aqui um pouco sobre isso, tá? Reconhecer investimento para modernização e qualidade, fundamental, eu comentei sobre isso também, através do reequilíbrio dessas condições. Tornar essas soluções de sustentabilidade como algo essencial para o sistema, permitir que a distribuidora seja essa, vamos colocar, operadora do sistema, orquestradora desse conjunto complexo. Eu diria que seriam essas coisas que eu colocaria na minha listinha aí. Um pouquinho mais de 1 minuto. Tá bom, valeu. Tá bom. Fez bem, é o dever de casa, é Barroso. E eu acho que a gente precisa, como país, acreditar no que o Ricardo acabou de dizer. Eu acho que a gente precisa acreditar que, de fato, os preços podem trazer informações, acreditar que, através da boa regulação, a gente consegue gerar os incentivos corretos, porque toda essa crença no que o Ricardo falou, no qual concordo 150%, ela compete com outro cenário, que é, ao não acreditar com isso, os sistemas ficam mais interferidos.
ficam com mais intervenções. E aí as intervenções elas inibem comportamentos que são perfeitamente racionais e possíveis de serem extraídos através de preços. Então, eu fico com acreditar realmente no poder que os preços têm para induzir boas decisões e, para isso, capacitar violentamente pessoal para que a gente tenha boas pessoas que, através de inteligência natural, não artificial, consigam tomar boas decisões para alavancar todas essas medidas que o Ricardo bem coloca na mesa. Barroso e Ricardo, muito obrigada por essa conversa. Foi realmente muito legal conversar com vocês, como a gente aprende a cada papo. Obrigada a vocês também por acompanharem o videocast. Segue a gente nas redes sociais para não perderem os outros episódios. E esse foi o Energia em Transição, distribuindo informação estratégica para o futuro. Me despeço aqui e muita luz para todos nós.